Bom dia. Sr. Comandante Paulo Gil Martins, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui a este grupo de trabalho dar o seu contributo da sua experiência e conhecimento nestas matérias. A Assembleia da República, por iniciativa da Sra. Presidente, constituiu este grupo de trabalho na sequência de um ano de incêndios que foi, infelizmente, intenso e com vários incidentes de gravidade, para fazermos aqui uma reflexão de forma a encontrarmos recomendações que se possam fazer ao Governo e eventuais iniciativas legislativas que possam agilizar e contribuir para uma maior eficácia na prevenção e combate aos incêndios. Dentro da nossa programação de trabalho incluiu-se a audição de entidades que pudessem dar aqui um contributo para estes fins que seja relevante e consensualmente foi deliberado ouvir os 3 últimos comandantes nacionais de operações de socorro, em que se inclui Vossa Excelência. Portanto, foram critérios objetivos relativamente ao conhecimento de percursos e qualificação de pessoas, como é o caso de Vossa Excelência, que nos podem aqui ajudar a este desempenho e a esta incumbência. Eu dava-lhe a palavra. Sr. Presidente, o que está estabelecido são 10 minutos de intervenção para o Sr. Comandante, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois haverá respostas da parte de Vossa Excelência, de forma a tentarmos cumprir os horários, porque temos ainda mais 2 audições. Tem a palavra. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu começaria por ler um documento que fiz especialmente para a Comissão, que depois terei a oportunidade de deixar ou de mandar eventualmente por mail. É um bocadinho, não é muito grande, tem 9 folhas, mas eu demorarei cerca de 11 minutos, se o Sr. Presidente autorizar a lê-lo. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimento Vossas Excelências, agradecendo o convite que me fizeram e permitam-me que inicie a minha intervenção prestando homenagem aos 8 bombeiros e bombeiros mortos em serviço no verão de 2013, assim como ao Presidente da Junta de Freguesia da Queirã, mas também aos 121 homens e mulheres que morreram desde 1981 em ambiente de incêndios florestais, incluindo pilotos, técnicos chilenos ao serviço da AFOCELCA e militares dos IPs da GNR. Presto homenagem também aos bombeiros portugueses e a todos os operacionais e entidades que trabalharam e trabalham para reduzir a incidência e o impacto dos incêndios florestais em Portugal. Relevo também o facto de que em 2003, no final do verão, não ter tido a oportunidade de ser ouvido em sede parlamentar sobre os incêndios florestais desse ano. Senhores deputados, a floresta não arde sozinha, arde porque lhe deitam o fogo. Quando estes fogos passam a incêndios florestais, são perigosos, traiçoeiros e têm comportamentos erráticos. Os incêndios florestais são particularmente difíceis de prever e combater e são um inimigo que só ataca. Mark Bagley, dos Serviços Florestais dos Estados Unidos, foi trazido a Portugal para fazer um balanço sobre a situação dos incêndios florestais e escreveu no seu relatório em 2009. Os portugueses são o problema. 97% das ignições têm origem humana. Todo o sistema montado pode não ser suficiente no ano de condições meteorológicas extremas e isso não pode ser esquecido. As melhorias verificadas no sistema de intervenção só combatem os sintomas. Para tratar a doença é preciso reduzir o número de ignições com a alteração dos comportamentos e com o aumento da capacidade de gestão dos combustíveis, pois eles crescem mais depressa do que são diminuídos. Outro verão, como o de 2003 ou 2005, estão ao virar da esquina. Estará Portugal preparado? Senhores deputados, o que vale a floresta? Qual é o valor que Portugal atribui às suas florestas, áreas agrícolas e rurais? Atribuirá valor suficiente para continuar a fazer as mudanças necessárias de modo a diminuir os danos crescentes provocados pelos incêndios florestais? Com as atuais mudanças climáticas e face à continuidade horizontal e vertical da mancha florestal portuguesa, a ocorrência periódica de violentos incêndios é um fenómeno largamente facilitado, pois se não houver intervenção humana na diminuição do combustível, a natureza acaba por repor a biomassa vegetal no seu nível adequado. Importa, contudo, sublinhar a intervenção fundamental do fogo na formação original do ecossistema mediterrâneo e o papel importante que ainda possui na manutenção do seu equilíbrio e da sua produtividade. Sem fogo não há floresta. O que é necessário é manter o número de ignições e as áreas ardidas dentro de parâmetros aceitáveis e não esquecer que o problema dos incêndios florestais em Portugal ainda não está resolvido.
Senhores deputados, em termos de gestão de incêndios e verificando a realidade de vários países, os melhores resultados têm sido obtidos pelas organizações que optaram por uma forma centralizada de gestão de incêndios. Portugal fez um enorme esforço de evolução nesta matéria, a partir especialmente do verão de 2005, através de alterações legislativas importantes e na criação pela primeira vez em 2006 de um sistema de gestão integrada de emergência que se designou Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Mas o sucesso de qualquer sistema de gestão de incêndios florestais depende em grande parte das medidas que se tomam e dos programas que se implementam muito antes do incêndio se declarar. O reforço das ações e medidas na área da defesa da floresta contra incêndios é fortemente desejável, pois contribui decisivamente para a diminuição do número de ocorrências e da superfície florestal anualmente percorrida por incêndios florestais. No entanto, os efeitos da prevenção estrutural continuam ainda a não se fazer sentir, apesar das afirmações anualmente produzidas por variedíssimos responsáveis de que estas operações demoram algum tempo até produzirem os seus efeitos. Não deixa de ser verdade. Mas também não deixa de ser verdade que estas afirmações têm sido preferidas ao longo dos últimos 30 anos, sem os resultados que todos esperávamos. De destacar que a maioria dos incêndios que ocorrem no outono, inverno ou primavera são muitas vezes resultados da necessidade de proceder à queima de sobrantes agrícolas e às queimadas para a renovação das pastagens naturais. A ocorrência destes incêndios rurais não representa normalmente muitos dos aspectos negativos associados aos incêndios de verão. Na generalidade dos casos, são incêndios de menor intensidade e capacidade destrutiva e têm como efeito positivo uma diminuição da carga combustível em zonas de alto risco de incêndio, minimizando a gravidade dos incêndios no período mais crítico do ano. Assim, porque gastar-se milhares de euros em extinguir incêndios que até são benéficos? A utilização do fogo de maneira controlada e com objetivos bem planeados revela-se um auxiliar precioso na gestão florestal e na preparação das terras para a agricultura ou o pastoreio, mas principalmente para a diminuição da biomassa vegetal, evitando-se assim, no futuro, incêndios de consequências devastadoras. Por outro lado, é urgente pensar na continuidade da implementação das redes primárias de faixas de gestão de combustível, as quais deviam constituir como um instrumento fundamental para travar a progressão de grandes incêndios, permitindo e facilitando condições favoráveis ao combate em segurança a incêndios florestais. Tal, no entanto, não acontece. O investimento tem sido feito em algumas zonas do país nestas operações, rapidamente se perde, porque ou não há continuidade no trabalho, ou não existem trabalhos de manutenção das faixas entretanto implementadas. E quando acontecem os grandes incêndios, estas faixas obviamente pouco trazem de mais-valia ao combate. O dispositivo especial de combate a incêndios florestais tem como fator crítico de sucesso o ataque inicial, na perspectiva de que quem estiver mais próximo do incêndio deve intervir de imediato, desde que disponha dos meios adequados e os conhecimentos necessários à resolução da ocorrência. Os grandes incêndios não se dominam injetando meios desalmadamente nos teatros de operações, dominam-se injetando organização e competência, com estratégias de controle do perímetro do fogo, utilizando equipas com ferramentas manuais e equipas de análise e utilização do fogo, apoiadas por equipamento para extinção hidráulica, máquinas de rastro e aeronaves pesadas para missões específicas e combinadas com os meios terrestres. Sem uma estratégia de controle do perímetro, o incêndio continuará a propagar-se, mesmo que os locais considerados prioritários, casas, indústrias, aldeias, estejam protegidos. A segurança individual dos operacionais baseia-se na conjugação de vários fatores, entre os quais se destacam uma boa condição física, equipamentos de proteção individual adequados à missão, um bom conhecimento dos perigos e o cumprimento rigoroso dos procedimentos de segurança. Mas também se baseia na qualidade do equipamento que crie confiança no homem perante a dificuldade da sua missão. Reforçar e respeitar permanentemente as orientações e as regras de segurança e principalmente garantir o uso dos equipamentos de proteção e do bom senso necessário a uma correta atitude operacional fundamental para a proteção de cada homem e mulher bombeiro é um ato de exemplar discernimento. Por isso foi publicada em 2008 a Portaria 845 de 12 de agosto que aprovou o Plano de Uniformes dos Bombeiros, voluntários mistos e privativos, onde se lê que os bombeiros têm direito ao uso dos uniformes nas configurações previstas na portaria e que o comandante do Corpo de Bombeiros tem o especial dever de velar continuadamente junto dos seus subordinados pela estrita e completa observância das disposições da portaria, procedendo no sentido de serem corrigidas as infrações que note ou de que tome conhecimento. Lê-se também na portaria que, para combate a incêndios florestais, o fato de proteção individual inclui calças azuis e casaco vermelho de tecido ignífugo, cumprindo a norma 469, e que as botas, cumprindo a norma 345, devem possuir sola resistente ao calor, biqueira, placa em franco de metal, protetor da tíbia e meia sola de suporte.
Em termos de formação, muito se fala, muito se tem falado, mas formação também é instrução e treino, e essas são responsabilidades inerentes à função de um comandante de um corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros tem a responsabilidade de proporcionar a formação inicial ao seu pessoal e formação mais específica aos seus quadros. Mas também os senhores comandantes têm essa obrigação relativa à sua própria formação. Apesar do enorme esforço reconhecido por todos na formação dos bombeiros, muitos destes não estão a adotar com a necessária rapidez esta formação e os procedimentos operacionais como uma conduta corrente. Também haverá necessidade de atualização dos conteúdos programáticos de diversos módulos mais operacionais, ultrapassando a distância que ocorreu durante anos entre o que era dado na Escola Nacional de Bombeiros e o que era a doutrina operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nem sempre coincidentes por falta de diálogo técnico-operacional que passou a existir recentemente. Também a falta de programas plurianuais de formação especializada em incêndios florestais, sem prioridade efetiva, tem de ser rapidamente corrigida. Por isso, a reorganização e a recriação de um Centro Integrado de Formação Especializada em Incêndios Florestais na Lausanne, aproveitando os laboratórios aí existentes, a Escola de Técnicas Florestais e o Centro de Formação da Escola Nacional de Bombeiros é imprescindível, dando-lhe autonomia, atribuindo-lhe responsabilidades e objetivos de curto e médio prazo, mas sem antes se auditarem os conteúdos curriculares, os planos dos cursos e os formadores. Um dos grandes problemas atuais do sistema é que a Escola Nacional de Bombeiros, ao longo dos últimos 15 anos, nunca se teve preocupado em formar quadros superiores para o sistema de proteção civil e socorro, incluindo nos bombeiros. Em termos de gestão de informação, a Lei de Bases de Proteção Civil define o princípio da informação como aquele que traduz o dever de assegurar a divulgação das informações relevantes em matéria de proteção civil, com vista à persecução dos objetivos previstos, que são o de prevenir e atenuar os riscos, limitar os seus efeitos, socorrer e assistir as pessoas e apoiar a reposição da normalidade da vida. Mas também diz que os cidadãos têm direito à informação. Apesar disso, e da gravidade das situações de proteção civil e socorro que têm ocorrido, nota-se incompreensivelmente a ausência de uma política de comunicação por parte dos departamentos do Estado com essa responsabilidade. Não existe um gabinete de comunicação e imagem credível que procure informar os órgãos de comunicação social e os cidadãos sobre as atividades em curso, os resultados obtidos, os perigos atuais e os naturais aconselhamentos para fazer face às situações. E para isto não basta um qualquer comunicado num qualquer site. É preciso dar a cara. Em termos de algumas sugestões, permitam-me que vos leia o seguinte. Em termos da prevenção estrutural, é urgente a criação de um Programa Nacional de Gestão de Combustíveis com base no fogo controlado, a aplicar nas áreas de montanha e onde ciclicamente se verifica maior recorrência de incêndios, pois se não houver intervenção humana na diminuição do combustível, a natureza acaba, através dos incêndios florestais, por repor a biomassa vegetal do seu nível adequado. É urgente a realização de uma avaliação da carga de pastoreio existente face às áreas de pastoreio disponíveis nas regiões com maior incidência de ignições e o estabelecimento de um Programa Nacional de Criação de Pastagens Permanentes. Aumento das equipas de análise e utilização do fogo devidamente formadas, com melhor dispersão pelo território, de acordo com o histórico do número de ocorrências e as áreas de perigo de incêndios florestais conhecidos. Urgente flexibilização do uso do fogo tático no combate aos incêndios, porque sendo uma ótima ferramenta de combate, quando bem planeada e executada, é um excelente método para dominar os incêndios florestais. Em termos da prevenção operacional, os requisitos fundamentais destes sistemas de detecção de incêndios florestais são a rapidez e a precisão. Assim, há necessidade de alteração do método de funcionamento das torres de vigia que não garantem a sua atividade H24. Algumas só funcionam 8 ou mesmo 16 horas, mesmo em zonas críticas. Mas também é necessário uma enérgica e urgente redução do número de ignições, uma boa componente de dissuasão, nomeadamente através de grande visibilidade pública, na garantia de que os meios de vigilância móvel terrestre desempenham autênticas missões de relações públicas sobre a população, nomeadamente nas zonas mais movimentadas e de maior risco, e reformular os conceitos sobre os tipos de incêndios e do sistema estatístico associado, incluindo neles os fogos de gestão, que são os fogos que acontecem durante o inverno e a primavera. O dispositivo da responsabilidade do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR tem a sua grande mais-valia na integração da sua função policial com a proteção e socorro e tem um papel indispensável a desempenhar, nomeadamente na componente terrestre, robustecendo a sua missão na vigilância móvel, fiscalização e ataque inicial,
libertando-se da componente teletransportada que pode ser executada pela Força Especial de Bombeiros com igual sucesso, no alargamento da sua ação a todos os distritos na componente terrestre. Em relação ao combate, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, atua quando tudo a montante falha e por isso tornam-se essenciais aperfeiçoamentos contínuos e necessidade de evolução e modernização constantes, nomeadamente na elaboração de um manual de nomenclatura técnica e operacional exclusivamente sobre incêndios florestais, agrupando o ICNF, a GNR e a ANPC. No alargamento da ação da Força Especial de Bombeiros a todos os distritos na componente teletransportada. No planeamento e na implementação de uma estrutura logística de apoio ao dispositivo sustentada nas Forças Armadas. Na constituição e implementação de uma estrutura logística sustentada na Cruz Vermelha Portuguesa de apoio ao dispositivo em caso de necessidade. Mas existem mais alguns aspectos condicionantes do dispositivo de combate a incêndios. Por exemplo, a inexistência de aviões pesados anfíbios, que, no nosso ponto de vista, deveriam ser 6, que Portugal já há muito deveria possuir. Impossibilidade de exercer um efetivo controle operacional sobre os meios do dispositivo. O desrespeito de alguns pelas diretivas e normas visíveis na sua resistência à evolução da organização e o apoio expresso ou encoberto que lhes é dado garante-lhes adequada cobertura para produzir desinformação e, pior, dar a ideia de grande ignorância àqueles que no terreno não lhes perguntaram nada. Diálogo institucional a deteriorar-se sem razões aparentes. Problemas ao nível dos contrafogos, fogos táticos, porque a lei é muito restritiva e limitou a utilização desta técnica que passou por isso a ser clandestina pela necessidade imediata da sua utilização, em vez de ser realizada organizadamente com pessoal devidamente treinado e formatado. Confusões na instalação dos postos de comando operacional, na estrutura organizativa montada, no planeamento e na gestão de meios a incêndios com teatros de operações próximos ou de grandes dimensões. Problemas na gestão dos meios aéreos pesados, nomeadamente dos estrangeiros, e utilização sistemática de meios aéreos em ações de rescaldo ou em combate em locais sem suporte terrestre. Em termos da legislação e organização, torna-se necessário, quanto a mim, diria mesmo imperioso, desde já, a extinção completa dos distritos. A sua existência só tem criado problemas ao sistema de proteção civil e socorro e à sua organização, além de conflitos entre aquilo que é decisão política e decisão técnica. Adequar todo o sistema a uma nova realidade administrativa do país, assente nas NUT 2, nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais. Modernizar a Lei de Bases de Proteção Civil para esta nova solução, admitindo serviços municipais de proteção civil conjuntos e salas de operações de socorro municipais conjuntas e partilhadas por vários municípios. Modernizar o sistema integrado de operações de proteção e socorro está muito desatualizado porque mistura a organização multi-agentes com a organização de bombeiros. Alterar profundamente a organização da estrutura operacional do CIOPS, que não se coaduna com a realidade do país nem do terreno. Alterar a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Está desatualizada. Precisa de inovação. Precisa de um novo paradigma. Precisa de um novo impulso. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, em algumas das suas responsabilidades e em algumas das suas áreas emblemáticas, estagnou. A Lei Municipal de Proteção Civil deve ser refeita e modernizada em termos operacionais e de organização da proteção civil. Aos bombeiros deve ser reconhecida a necessidade de terem uma organização operacional própria e garantida a sua publicação em documento legislativo, que nem sequer é muito difícil. A organização interna dos corpos de bombeiros deve ser radicalmente alterada, avançando-se para novos conceitos, nomeadamente criando carreiras por tipo de especialidades, como sejam o combate a incêndios, o pré-hospital e as operações especiais. Mas há dois pontos críticos que advêm do relatório de dezembro de 2013 do professor Xavier Viegas e que devem merecer a nossa maior preocupação. Diz Xavier Viegas no seu relatório que desde 1993 a 2012 pôde observar-se uma melhoria gradual ao longo dos quinquénios, traduzida numa redução da área ardida nos dias em que o número de ocorrências não superou os 200 casos. A partir deste valor, não se nota qualquer evolução sistemática neste parâmetro. Os dados do ano 2013 confirmam a tendência de melhoria para o conjunto dos dias com menos de 100 ocorrências, piorando de resto a partir deste valor. Sendo que desde 2006 este valor chegou mesmo a atingir os 250 casos por dia, algo que se está a degradar para este número ter baixado drasticamente para 100 ocorrências em 2013. Também em termos de ataque inicial, a percentagem de sucesso desceu drasticamente para os 86%. Valor idêntico ao existente antes da entrada em funcionamento das equipas teletransportadas da Força Especial de Bombeiros e do Grupo de Intervenção e Proteção e Socorro da GNR, que elevaram esta percentagem para um máximo de 96% e uma média de 94% até 2010.
Em termos de conclusões muito gerais, diria que o problema dos incêndios florestais não está resolvido, apesar do caminho que já se percorreu e dos resultados muito motivadores dos últimos anos. O número de ignições tem de estabilizar em valores aceitáveis, o coberto vegetal tem de crescer, a sua densidade territorial e a biomassa no solo tem de diminuir. O comportamento das pessoas tem de ser alterado, mas se não houver resposta institucional para as suas necessidades, então continuaremos a ter grande número de ignições que podem provocar importantes incêndios florestais. É preciso reequacionar a legislação de proteção civil e socorro, modernizá-la e adaptá-la a novas realidades. É preciso debater muito, refletir muito, principalmente com os técnicos operacionais e com quem anda no terreno, e depois agir. Agir independentemente dos votos, independentemente dos governos, independentemente dos municípios, independentemente dos protagonistas. O compromisso tem que continuar. Evitar e reduzir as ignições, diminuir o combustível disponível, reduzir o impacto dos incêndios e mitigar as suas consequências. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, não há inscrições, vou seguir o critério da ordem profissional dos partidos. Sr. Deputada Helena Pinto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Não estava à espera de ser a primeira, mas também posso ser. Gostaria, em primeiro lugar, como é óbvio, de agradecer a exposição que o Sr. Coronel nos trouxe e dizer que eu infelizmente não cheguei logo no início, tive um pequeno problema, mas ouvi, penso eu, praticamente toda a sua intervenção, e há alguns aspectos que me deixam curiosa por um lado e preocupada por outro. E era, sem ser exaustiva, e desta primeira apreciação eu gostava de lhe colocar algumas questões que depois, também em conjunto com as questões dos outros senhores deputados, pudesse ir um bocadinho mais longe. E a primeira questão prende-se exatamente com as questões do uso do fogo tático, que me parece que o senhor de algum modo enfatizou na sua exposição, qualificando inclusivamente um excelente método para dominar os fogos florestais, mas que depois também nos diz que é uma tática, como lhe chamou, que em algumas situações é praticamente clandestina, tendo em conta que a legislação não permite utilizá-la. Ora, uma das funções deste grupo de trabalho é exatamente perceber o que é que se pode fazer em termos da legislação, não tanto outras coisas que não estarão diretamente ao nosso alcance. Já temos falado sobre esta questão dos fogos táticos, da sua importância, falámos também de que há muito pouca gente formada com a capacidade suficiente para levar à prática esta tática de combate aos fogos florestais, por exemplo, e colocava-lhe também essa questão, o que é preciso fazer, se é de facto uma tática onde se tem que apostar, o que é preciso fazer. Esse é de facto um dos aspectos que me saltou bastante à vista da sua intervenção. Outro é a questão do novo paradigma para a Autoridade Nacional da Proteção Civil e a modernização. Eu percebo, aliás, porque já tem havido uma experiência dos últimos anos, a proteção civil é ela própria, diga-se de passagem, uma área, acho eu, extremamente estimulante, não são só fogos, como sabemos, mas é uma área que estimula o conhecimento, por um lado, porque quanto maior for o conhecimento, melhor será a resposta, mas estimula também como é que é a melhor forma de servir a população numa área como esta da proteção civil. Isto leva-nos muito longe. Os últimos dias com os temporais, e por exemplo, seria também muito interessante pensar, não é? A proteção civil sabe exatamente o minuto em que as marés vão subir. Isto é um exemplo, um parêntese em relação ao resto. E elas subiram, e o que é que aconteceu? Bom, mas falamos neste caso concreto de fogos. O que é este paradigma da modernização? O que é que será este... está acabado, não está a ser, paradigma da modernização. E última questão, porque são muitas de facto, mas penso que depois vamos ficar com o seu contributo por escrito e permite-nos, é a questão do equipamento dos bombeiros. Falou e bem da portaria que determina, agora, tanto quanto eu sei, e corrijo-me se estou enganada, o equipamento dos bombeiros é muito caro.
Acho que equipar um homem ou uma mulher com todos os fatos, as botas, todo o equipamento necessário, custa perto de 2.000 euros. Não sei se, pronto, é mais de 1.000 euros, é caro, digamos assim. Mas é uma despesa que tem que ser realizada, não é verdade? Então eu gostava de saber qual é a ideia que tem. Há dificuldades nesse campo, as corporações de bombeiros têm os meios suficientes, os nossos bombeiros estão equipados com... Porque aquilo que eu tenho ouvido dizer, não é ouvido dizer, é que me têm dito, que é um bocadinho diferente de ouvir dizer, porque são pessoas concretas que o dizem, é que as corporações de bombeiros têm muitas dificuldades, fazem até um esforço grande e dizem, olha, este ano conseguimos comprar mais 3 equipamentos para 3 bombeiros, já os temos todos equipados da cabeça aos pés. Também, que ideias é que tem sobre essa matéria? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante Gil Martins, os meus cumprimentos e agradeço o contributo que nos trouxe e que podemos ficar com esse texto, é muito importante para nós. E há só uma questão que eu gostaria que aprofundasse, se possível, que tem a ver com o problema dos meios aéreos disponíveis, que é um dos pontos aí que focou. Isto porque tem havido nos últimos tempos uma polémica que tem atravessado esta questão, que tem que ver com a extinção da empresa de meios aéreos e com a necessidade ou não de o Estado português se dotar com meios aéreos necessários para o combate aos incêndios, sendo certo que é muito criticado o facto de Portugal não dispor desses meios e gastar todos os anos muito dinheiro a alugar, enfim, para os poder obter. E, portanto, eu gostaria que nos pudesse referir a sua opinião acerca deste problema relacionado com esta empresa de meios aéreos, com a decisão que foi tomada relativamente à sua extinção, com todo o processo que lhe sucedeu, e já agora, dado que eu creio que referiu, dado passo da sua intervenção, a necessidade de facto de Portugal ter meios aéreos próprios, não é? Eu gostaria que nos pudesse concretizar um pouco a sua ideia acerca disso. Sr. Deputado Maurício. Muito obrigado. Marcos, desculpa. Começo naturalmente em nome do PSD de agradecer o contributo do Sr. Comandante Gentil Martins, que entretanto nos faz aqui chegar um documento que revelamos de grande importância e que nos vamos debruçar sobre ele. De todo modo, gostaria, pela sua intervenção, faz aqui ênfase em 2 questões, do número excessivo de ignições e da redução da carga de combustível. Eu ia referir-me em concreto mais a estas 2 questões, depois voltarei um bocadinho ao combate, se o tempo me permitir. De todo modo, o Sr. Comandante reconhece, e todos nós reconhecemos, que há um número significativamente exagerado do número de ignições. Ora bem, esta é uma das questões que aqui também nos preocupa e gostaria de saber, reconhecido este facto, qual é, digamos assim, a intervenção que poderemos fazer no âmbito da Assembleia que permita fazer alguma alteração legislativa no sentido de, aumentando a vigilância, diminuir este número de ignições, porquanto é efetivamente um número excessivo. Por outro lado, já que referiu e bem, consideramos também que há um excesso de combustível na floresta portuguesa. Isto é devido a diversos fatores, mas efetivamente é reconhecido que há um excesso de carga de combustível na floresta. Referiu aqui como uma das hipóteses de diminuir essa carga de combustível é a utilização do fogo controlado, e damos aqui a dica, e essa também de facto tem sido a nossa intenção, de certa forma, de ir à procura de um mecanismo que permita diminuir a carga de combustível e que pode ser de diversas formas. Mas referiu aqui que uma das questões que seria, obviamente, e também o consideramos adequado, era o fogo tátil, ou o fogo controlado. Até que ponto é que nós podemos, efetivamente, melhorar a legislação adequada de forma a permitir que haja um maior
o maior recurso a esta ferramenta, o fogo controlado, fazer fogo em períodos que não são os críticos, para permitir que assim seja, e também de que forma é que poderemos aumentar a formação, ou seja, habilitar técnicos para proceder a esta questão do fogo centralizado. Também gostaria de lhe perguntar até que ponto é que poderíamos utilizar as corporações de bombeiros para, no período não crítico, fazer eles próprios como formação, fazer formação por esta via para o combate, também, apesar, mesmo fazendo formação, fazer eles próprios fogo controlado. Até que ponto é que o Sr. Comandante veria como útil que esta ferramenta, digamos assim, de fogo controlado fosse utilizada pelos próprios corporação dos bombeiros? Pois diz também, em determinada altura, que há falta de comunicação e imagem relativamente à questão até que ponto, e isso também é verdade, nós sabemos que há uma grande mediatização na questão dos fogos, até que ponto é que considera que, por vezes, a falta de comunicação e imagem pode ela própria ser propícia ao aumento de ignições, sendo certo de que o número de ignições, muitas delas são de origem criminosa. Terminava aqui com o combate, e já se falou aqui da falta, de muitas das vezes, de meios dos bombeiros para equipamento pessoal, equipamento de segurança do nível pessoal. Mas verifica-se também, muitas das vezes, que há algumas corporações de bombeiros, elas próprias fazem a gestão dos poucos recursos que têm, é evidente que não são muitos, nós temos falta de recursos, mas por vezes verifico que há algumas corporações dos bombeiros que a parte da grande despesa vai para o nível de equipamentos não pessoais, mas sim para equipamentos de outro tipo. Nós verificamos que muitas das vezes provavelmente não há aqui uma grande reparticipação dos poucos recursos existentes nas corporações de bombeiros, mas são muitas das vezes canalizados não para a segurança pessoal. E queria também, já agora, lhe perguntar se considera que há nas corporações, obviamente, não estou a particularizar uma ou outra, mas se considera que há uma gestão adequada dos poucos recursos em termos de equipamentos de segurança. Muito obrigado. Sr. Deputado da Isabel Neto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante Gil Martins, quer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer em nome pessoal, porque é um prazer revê-lo. Sr. Comandante, já foram aqui levantadas várias questões e eu iria incidir essencialmente sobre as questões que falou da Lei de Bases de Proteção Civil e do CIOBS, nomeadamente a sua aplicação prática no teatro de operações, porque os princípios que estão na Lei de Bases são consensuais, creio eu, e creio que a Lei de Bases até tem uma boa estrutura do sistema. Depois nós verificamos que a sua aplicação prática tem falhas e falhas graves, porque a forma como o sistema está fechado acaba por criar, na minha perspectiva, disfuncionalidades depois no teatro de operações. E isso, em grande medida, e queria ter a sua opinião sobre isso, os corpos de bombeiros dependem organicamente das associações humanitárias, mas funcionalmente da Autoridade Nacional. E eu pergunto qual é, digamos, a responsabilidade do Presidente da Câmara enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil na escala hierárquica que é estabelecida com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isto depois tem reflexos, não é, no envolvimento dos Presidentes de Câmara em sede de teatro de operações. As coisas melhoraram muito, mas o Sr. Comandante tem certamente ideia das dificuldades muitas vezes que existia, que depois se reflete ao nível da montagem do posto de comando operacional e de todo o apoio logístico necessário às operações de combate a incêndios.
A outra questão que eu queria colocar é o seguinte, e também tem a ver com a questão dos equipamentos de proteção individual, e não só, tem a ver com todo o equipamento, porque não há nada na lei, se é verdade ou não, não há nada na lei que obrigue a que as corporações, a que as associações humanitárias, com os donativos que lhes são dados, com as verbas que são atribuídas, quer pelas câmaras, quer pela Autoridade Nacional, façam investimentos de acordo com, quer ao nível da formação, quer ao nível da área de risco em que se inserem. Ou seja, uma corporação, uma associação humanitária pode, através de um donativo que lhe foi dado, pode comprar 10 viaturas, 10 autoescadas e ter restos só para defender a sua área de intervenção. Não há nada que diga esta verba tem de ser aplicada de acordo com a área com o risco identificado na área de intervenção. Se bem que, ao nível do Estado, isso aconteça, nomeadamente ao nível do CREN, das necessidades operacionais, a verdade é que do outro lado isso não acontece. E isto depois leva-nos a criar aqui balões de difícil gestão. Que nós vemos depois, porque depois os parques não têm capacidade para as viaturas, enfim, toda aquela situação. O Sr. Comandante tem ideia de quanto é que efetivamente foi gasto nas corporações de bombeiros, por exemplo, em termos de subsídio do Estado nos anos em que foi Comandante Nacional, e isto para salientar que há aqui uma necessidade de facto de um novo olhar sobre a relação do Estado com coisas humanitárias, acima de tudo com a gestão dos corpos de bombeiros. A outra questão que eu coloco é o seguinte: um bombeiro, quando sai do quartel, age, atua ou não atua em nome do Estado? Está ou não está munido de poderes de autoridade? Está ou não está munido de uma função que o Estado lhe atribui e sobre a qual o Estado exerce tutela, nomeadamente inspectiva, formativa e de homologação do próprio corpo de bombeiros. Portanto, todas estas questões que nós temos que também de equacionar em termos da resposta no combate a qualquer situação, nomeadamente aqui dos incêndios florestais. Muito obrigada. Sr. Deputado Relator Miguel Freitas, não sei se quer colocar alguma questão do Sr. Comandante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Usando dessa prerrogativa, cumprimentar o Sr. Comandante Gil Martins. Eu tinha 3 ou 4 questões concretas a colocar-lhe. Primeiro, relativamente ao paradigma da defesa da floresta contra incêndios, nós devemos manter a ideia clara de pessoas, bens e floresta, ou devemos repensar essa questão? Segundo, relativamente ao fogo controlado, mais do que saber o número com o qual nós estamos de acordo com aquilo que aqui disse, saber de quem deve ser a tutela dos GOF, com quem é que deve ter, ele está repartido, a tutela nesta altura está no ICNF, mas depois está repartida a sua atividade entre o ICNF e a parte de combate, e portanto de quem deve ser a tutela do fogo controlado, se os bombeiros devem participar, não apenas na questão do fogo controlado, se os bombeiros devem ou não participar em ações de monitorização do estado de conservação das infraestruturas de apoio ao combate, isto é, se no período de prevenção eles devem apoiar a questão da prevenção. Finalmente, apenas uma pergunta, disse-me que os distritos devem acabar definitivamente relativamente ao combate e que devemos passar para a lógica do NUTS 2, CIMES, municípios. E, portanto, eu gostava que aprofundasse um pouco mais essa ideia, porque me parece importante, já que pode estar aí o segredo, digamos, de voltar a ter uma entidade política intermédia no sistema. Muito obrigado por responder às questões colocadas. Tem a palavra o Sr. Comandante Gil Martins.
Muito obrigado. Ora bem, algumas perguntas são recorrentes, outras nem por isso. Vou tentar responder através de cada um dos seus deputados, começando pela senhora deputada Helena Pinto, e em relação ao uso do fogo tático. O fogo tático, ou mais conhecido por contrafogo, é uma arma, diria, das mais importantes para fazer face a incêndios de grandes dimensões. Os incêndios de grandes dimensões não se dominam com muitos equipamentos. Dominam-se com a análise do perímetro, a verificação dos pontos fracos do perímetro, a atuação em locais muito específicos do perímetro de incêndio, utilizando equipas para fazer este fogo tático contra fogos, utilizando máquinas de rastro, utilizando equipas apeadas com material sapador e utilizando maseiros pesados em determinado tipo de circunstâncias, apoiando estas operações. O material hidráulico, as viaturas maiores, devem-se utilizar só para a defesa dos aglomerados populacionais. E o que é que aconteceu aqui há uns anos nesta questão? Aconteceu basicamente o que está a acontecer agora, que é alguma, entre aspas, anarquia na utilização do fogo tático e, portanto, do contrafogo nos incêndios, mas a anarquia não advém só dos operacionais, advém também das populações. Eu diria que é mais grave os contrafogos lançados pelas populações que ninguém sabe, populações do interior que estão habituadas a ver o fogo e quando o fogo se aproxima das suas aldeias, a primeira coisa que fazem é fazer fogo à volta da aldeia para o fogo não chegar à aldeia. E, portanto, estes são factos que acontecem e que normalmente são do desconhecimento de quem está a gerir um determinado teatro de operações, mas da parte de quem tem dos operacionais que fazem essas manobras, havia alguma anarquia e tentou-se organizar essa anarquia, mas organizou-se mal, porque só se atribuiu capacidade a determinado tipo de pessoas para terem formação nesta área. E eram pessoas que tinham que ser licenciadas. E, portanto, fechou-se de tal maneira o leque, em termos legislativos, e esta legislação foi feita na altura pela Autoridade Florestal Nacional, contra o próprio parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil, fechou-se de tal maneira o leque que em Portugal acabou por haver 12 ou 13 ou 14 pessoas com esta formação. É bom também que se diga que a formação na utilização do fogo tático é uma formação teórica e é uma formação prática, mas não é por uma pessoa tirar esta formação que fica imediatamente habilitada a fazer este tipo de manobras. Este tipo de manobras advém muito da experiência que é requerida no terreno, daquilo que já foram experiências passadas, daquilo que já foi o histórico de utilização de fogos controlados, de fogos táticos em determinadas zonas do território, em determinadas condições meteorológicas. E, portanto, quando se fala em clandestinidade é exatamente por isto. O leque foi de tal maneira apertado e as necessidades, as pessoas sabem que há necessidade, as pessoas sabem que é com aquele método que conseguem resolver aquele problema que acabam por fazer, mesmo não estando credenciadas, mesmo não estando autorizadas a fazê-lo. Na diretiva operacional da autoridade, todos os anos se colocou não alterando a lei, mas tentando rodear um pouco a legislação, acabou-se por se dizer que era possível os bombeiros fazerem operações de fogos táticos desde que as mesmas fossem autorizadas pelo comandante responsável pelo incêndio e avalizadas pelo comandante distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil. É claro que isto é fácil de pôr assim no papel, mas na situação real, em que aquilo ou é feito naquela altura ou não é feito, as autorizações são sempre feitas a posteriori. E, portanto, houve um grupo de trabalho que em 2009 e em 2010 tratou deste assunto, juntando a GNR, a Autoridade Florestal Nacional e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que elaborou um documento que está elaborado, que deve estar na autoridade, deve estar
nos serviços florestais e na GNR e também no Ministério da Administração Interna e também no Ministério da Agricultura sobre uma solução para esta questão. Eu, por acaso, andei à procura nos meus apontamentos, tinha ficado com alguma cópia, infelizmente não fiquei, ou se fiquei ainda não a encontrei, mas há um documento escrito que não altera muito a lei, altera 3 ou 4 linhas da lei e resolve o problema. Em termos do equipamento dos bombeiros. Bom, o equipamento dos bombeiros é uma história sempre muito complicada porque, obviamente, que nunca ninguém está satisfeito. Obviamente que hoje estamos melhor equipados, estávamos há 10 anos, daqui a 10 anos vamos estar melhor equipados do que estamos hoje. Isto é uma verdade lá para Alice. Também é verdade que muitas vezes as opções estratégicas dos bombeiros em termos de aquisição de equipamentos não é a melhor. Há muitos corpos bombeiros que preferem ter um carro, uma viatura de 100 mil euros do que investirem 100 mil euros em equipamento individual para o seu pessoal. De qualquer das maneiras, eu gostaria de referir, e isto é muito importante, que em 2006 e 2007 foi feito um investimento de 15 milhões de euros na aquisição de 20 mil equipamentos de proteção individual para os bombeiros. E em 2008 e 2009, através dos então governos civis, foram também investidos mais cerca de 5 ou 6 milhões de euros, também com o mesmo desígnio. Se os bombeiros se queixam que o equipamento não tem condições, não é o adequado, bom, isso tem que se queixar deles próprios, porque a aquisição destes equipamentos foi feita pelas federações distritais de bombeiros, pertencentes à Liga dos Bombeiros Portugueses, com a contribuição dos comandantes dos corpos bombeiros. A aquisição foi feita distritalmente e foi supervisionada em termos administrativos pelos governos civis. Portanto, o Estado disponibilizou a verba e foram os próprios bombeiros que adquiriram o equipamento através de uma norma técnica que a Autoridade Nacional de Proteção Civil na altura fez e que alguns seguiram e outros nem tanto. Porque ainda há uma questão cultural nos bombeiros que é necessário ultrapassar e que vai demorar tempo a ultrapassar, além de outras, que é: vamos comprar mais barato porque isto vai dar para mais pessoas. E em vez de se comprar isto, compra-se isto, só dá para 15, mas compra-se bom. Isto também se reflete um pouco em relação a viaturas, que é, isto já é um discurso que eu tenho há muitos anos, que é, os corpos bombeiros compram viaturas velhas. E eu digo, só têm viaturas velhas os corpos bombeiros que são ricos. Se o corpo bombeiros não for rico, não tem viaturas velhas. Porque o custo de manutenção de um parque de viaturas velho durante um ano dá para amortizar viaturas novas num prazo de 5 anos. E, portanto, esta ideia de se comprar viaturas velhas para os corpos bombeiros ou viaturas usadas para os corpos bombeiros, e não é o Estado que o faz, são as próprias associações, é um erro estratégico ao nível de investimento nos equipamentos. E, portanto, isto é uma questão cultural que muitas vezes é difícil de alterar, porque os dirigentes dos bombeiros são muito rotativos. Não estou a falar da parte operacional, estou a falar na parte de dirigentes administrativos, é muito rotativa. Muitas associações, as pessoas do âmbito associativo que colaboram com a associação são normalmente sempre 2 ou 3, as Assembleias Gerais têm 20 ou 30 sócios e, portanto, aquilo acaba por a escolha não ser muito diversificada. Mas a parte dos equipamentos é um problema. E mais, a acrescentar este problema dos equipamentos, há uma questão que se colocou nos anos 90, que foi a necessidade de tipificar os corpos de bombeiros. E esta tipificação tinha a ver com 3 coisas principais. Definir que em Portugal todos os corpos de bombeiros não são iguais. O Corpo de Bombeiros da Amadora não é igual decididamente ao Corpo de Bombeiros de Idanha Nova, nem em termos de responsabilidade, nem pode ser igual em termos de equipamento, nem pode ser igual em termos de recursos humanos,
nem pode ser igual em termos de financiamento do Estado. E então avançou-se para uma coisa que se chamava tipificação dos corpos de bombeiros, que saiu a legislação. Eu fiz parte desse primeiro grupo de trabalho. Aliás, fiz parte dos 3 grupos de trabalho sobre a tipificação. No primeiro grupo de trabalho estava eu, estava o então Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e estavam mais 2 pessoas ligadas, 2 operacionais também ligados à área e que foram indicados na altura pelo Serviço Nacional de Bombeiros. O documento foi feito, o documento no grupo de trabalho foi aprovado por unanimidade, o documento, quando foi a aprovação da altura do Conselho Superior de Bombeiros no Serviço Nacional de Bombeiros, teve os votos contra da Liga dos Bombeiros Portugueses. E, portanto, acabou por sair porque eles estavam em minoria de 2 pessoas e acabou por ser publicado. Foi publicado, foi explicado em todo o país, em todos os distritos, a todos os corpos de bombeiros. Passado 2 ou 3 meses, a Liga dos Bombeiros Portugueses veio dizer que o documento não podia avançar porque tinha premissas erradas. Foi constituído um novo grupo de trabalho, outra vez desta vez com elementos indicados pela Liga dos Bombeiros Portugueses, que fez um novo documento, que saiu novamente e que, passado um mês, foi outra vez deitado abaixo. E houve um terceiro grupo de trabalho que fez um terceiro documento, que, passado 2 meses ou 3 meses, foi outra vez deitado abaixo. O que é facto é que a legislação existe, da tipificação, e da arrumação do quadro de equipamentos de cada de que cada corpo de bombeiros precisa, consoante a sua área de risco. O que é facto é que não é cumprido. E não é cumprido porquê? Porque ninguém o quer cumprir. Começando pelos próprios bombeiros, que não querem cumprir. Porque se o quisessem cumprir, nós não estávamos na situação de equipamento que se calhar estamos hoje, que é, como dizia a doutora Oneto, que é quando o Estado faz o financiamento, sabe aquilo que está a financiar, mas nada impõe que uma associação não compre uma viatura qualquer, seja adequada ou não seja adequada, gaste o dinheiro que gastar só para ter a viatura no quartel. Portanto, isso o Estado não tem nenhuma intervenção nessa área. Aliás, o Estado já teve mais intervenção nos corpos de bombeiros do que tem atualmente. E depois já vou no fim ao novo paradigma. Não me esqueci dele. O Sr. Deputado António Filipe falou nos meios aéreos disponíveis. Posso lhe dizer, por exemplo, que em 2005 foi criada uma comissão no âmbito do Ministério da Administração Interna para tratar destes assuntos relacionados com os meios aéreos. Se o Estado precisava de meios aéreos, se não precisava, se a Força Aérea tinha essa capacidade, se não tinha essa capacidade, uma série de pessoas estiveram envolvidas, incluindo elementos da Força Aérea, e eu uma vez fui chamado à Comissão para dar a minha opinião. E aquilo que eu disse foi: não vale a pena, o Estado deve investir nos meios aéreos que não existem para alugar. Porque nos meios aéreos que existem para alugar, o Estado não precisa de investir nada. Se eu sei que há helicópteros ligeiros para alugar aí a monte, é uma questão de concorrência e de preços baixos, porque eles são relativamente todos de nova geração, porque é que o Estado há de ter helicópteros ligeiros. Bom, mas se o Estado quiser alugar Canadairs, não há Canadairs para alugar. E, portanto, o Estado devia investir nos Canadairs. Se o Estado quiser alugar helicópteros pesados, encontra dificilmente alguns. Bom, então se encontra dificilmente alguns, se o Estado está a pensar em comprar 9 helicópteros pesados, compra só 5, ou compra só 4. Mas pelo menos tem uma garantia que tem um mínimo de helicópteros pesados. Bom, não sei, as conclusões não foram propriamente essas, não sei porque é que chegaram a outro tipo de conclusões, mas aquilo que eu acho é que Portugal precisa ter meios aéreos próprios, independentemente de quem os opere. Mas Portugal tem que ter meios aéreos próprios e Portugal tem que ter aviões pesados anfíbios próprios, como toda a gente na Europa tem. Nós somos o único país que não temos, o que não deixa de ser curioso. Mas já esta discussão vem desde 1983, quando foi criada a primeira comissão para se decidir se Portugal comprava Canadairs ou se Portugal comprava outro tipo de aviões. Na altura optou-se, porque estávamos em plena Guerra Fria, a compra de um equipamento para pôr a bordo do C-130, que dava simultaneamente, dizia-se, para combate químico e para combate a incêndios florestais. Claro que para combate químico provavelmente serviria muito bem,
para combate a incêndios florestais. Não tem nada a ver com o avião, não tem nada a ver com a Força Aérea, tem a ver com o sistema que foi adquirido. O sistema de pouco servia, aliás, como eu tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos quando lá estive. E, portanto, depois disso já houve mais uma comissão no início dos anos 90 para a compra de Canadair, em que a União Europeia nos contribuía com 75% a fundo perdido. Também não se compraram Canadair. A opção foi comprar 4 helicópteros ligeiros. Eu fui o presidente do concurso e no fim do concurso mandei o concurso abaixo. Porque as pressões eram mais que muitas e as confusões já eram mais que muitas e eu acabei no final por fazer cair o concurso. Não, fiz um despacho mesmo de acabar com o concurso. E novamente em 2005 houve esta nova comissão para a questão dos meios aéreos em Portugal. E, portanto, digamos que se calhar não temos Canadairs porque a Força Aérea nunca se mostrou muito disponível para os ter, porque os Canadairs a virem para Portugal ou são operados por empresa privada ou são operados pela Força Aérea, não há outra maneira de o fazer. A Força Aérea nunca se mostrou muito disponível para operar com estes meios, porque tinha que fazer uma esquadra nova, porque tinha que criar um departamento logístico novo, porque tinha que formar pilotos novos, porque tinha que fazer uma série de coisas. Se calhar acabava por sair mais caro do que pôr uma empresa privada a gerir estes meios. Em termos da EMA, enfim, eu em relação à EMA não me vou pronunciar muito, houve uma decisão política que foi tomada, enfim, foi tomada, está tomada. Aquilo que eu digo é os meios aéreos que o Estado deve ter só têm duas hipóteses de ser operados, ou pela Força Aérea ou por uma empresa privada. Não tem forma de ser operados de outra maneira, aliás, com base naquilo que é a realidade também dos outros países ao nível da Europa. O Estado dá o equipamento, por exemplo, e a empresa privada faz a operação do equipamento. Ou o Estado dá o equipamento e a Força Aérea faz a operação do equipamento. Em relação ao Sr. Deputado Maurício Marques, em relação às ignições, é um facto, nós temos que diminuir fortemente as ignições. Já houve várias tentativas e várias maneiras de o fazer, sensibilizando a população. O que eu julgo que falta é muito diálogo, falta diálogo. Não basta fazermos campanhas nacionais sobre incêndios florestais, sobre Portugal Sem Fogos Depende de Todos, embora tenha sido uma campanha muito, muito importante e não tem sido nestes últimos anos porque abrandou muito o seu impacto em termos da população, mas foi uma campanha muito importante que se fez nos anos de 2006, 2007, 2008 e ainda um bocado em 2009, 2010 já pouco se fez, nomeadamente com spots na televisão nas alturas de maior risco por indicação da estrutura operacional nacional. A estrutura operacional nacional é que indicava quais eram as alturas próprias para pôr os spots na televisão. Agora, eu julgo que falta aproximar esta mensagem do público-alvo. Ou seja, a mensagem é uma mensagem nacional, mas nós temos aqui público-alvos muito restritos, os pastores, as pessoas do interior que não têm net. A gente vive muito à base daquilo que é a realidade do litoral, mas a realidade do interior é um bocadinho diferente. As pessoas que não têm net, não têm muito acesso à informação, não leem jornais, não estão ligados à televisão a ver os canais de informação e, portanto, para essas pessoas tem que haver sensibilização local, tem que haver ações locais, tem que haver muito diálogo com ela, até para perceber quais são as suas necessidades e eventualmente até fazer programas tendo em vista as necessidades das próprias pessoas. Só que queria esclarecer que, embora as ignições sejam todas criminosas, há aqui dois tipos de crime. Há o crime por negligência, obviamente, a negligência também é crime, mas a negligência são 50% dos incêndios. E, portanto, mesmo que nós não diminuamos, se nós não conseguirmos diminuir
os cerca de 20% de incêndios intencionais, que são os incêndios dolosos. Portanto, esta ideia de que há um criminoso atrás de cada árvore, à espera que os bombeiros vão para um lado para ele largar fogo no outro, é uma ideia que se está a ouvir outra vez um bocado este ano, nomeadamente através de responsáveis dos bombeiros, mas era um discurso que eu já não ouvia para aí há 7 ou 8 anos. Não sei porque é que apareceu agora. Porque esta ideia de que os fogos são todos criminosos também é uma maneira de nos desresponsabilizar. Peço desculpa só um minuto ao Sr. Comandante, porque há uma emergência, digamos assim, tenho que substituir a Sra. Presidente na presidência da Conferência de Líderes, que está doente, e peço aqui ao Sr. Deputado e Vice-Presidente António Filipe que substitua, por favor. Peço desculpa. Só apresentar essa. Quero preciso agora. Posso continuar? Quero preciso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta ideia de que há aí um criminoso sempre escondido é uma ideia que eu diria é peregrina. Há incêndios intencionais, é verdade, mas eles são 20% do total dos incêndios, embora sejam 20%, seja um número elevado. Mas resta saber a que é que correspondem estes 20% de incêndios. Porque a Polícia Judiciária prendeu este ano 100 pessoas, é verdade. A Polícia Judiciária faz um excelente trabalho e tem vindo a fazer um excelente trabalho ao longo dos anos nesta área e também no início dos anos 90 e na década de 90, princípios dos anos 20, dos anos 2000, na área do fogo posto. Mas interessava saber destas 100 pessoas a que incêndios é que correspondem. Ou seja, as pessoas foram presas por largarem incêndios de 1 hectare, de 100 hectares ou de 1000 hectares. É que são coisas diferentes. Se eu prender 100 pessoas que largaram fogo, são responsáveis por fogos de 1 hectare, enfim, não me traz grande ajuda. Se eu prender pessoas que me largaram fogos em 1000 hectares, isso já faz diferença. Isso já faz diferença em saber onde é que essas pessoas largaram esses incêndios. Redução da carga disponível no território. Há várias maneiras de fazer isto. O primeiro é aquela célebre ideia de limpeza da floresta. Vamos limpar a floresta. Mas a floresta não pode ser alcatroada. A floresta faz parte do ecossistema. Os peixinhos, os matos, a manta morta, as árvores, o mato casteiro, o mato grosso, o mato das chuvas, faz tudo parte do ecossistema. O ecossistema é assim, nós não podemos alcatroar a floresta, temos é que diminuir seletivamente em algumas zonas do território esta biomassa. E a maneira mais rápida, mais fácil e menos onerosa de o fazer é fazer fogos controlados. Mas isso era preciso que alguém no país, especialmente os serviços florestais, que deveriam ter esta responsabilidade, dissessem ou definissem quais são as áreas do país que têm que ter esse tipo de tratamento. Mas esse tipo de tratamento não pode ser feito em 10% do território neste ano, 5% para o ano, 20% para o ano. Tem que ser de vez. Em 2 ou 3 anos tem que se fazer um grande programa de redução de combustíveis. E para isso precisamos então dos nossos técnicos para fazer o fogo controlado. Já não técnicos para fazer os fogos táticos, mas técnicos para fazer os fogos controlados. Continuamos a ter uma dúzia deles, 2 dúzias deles. Precisamos muitos mais técnicos para fazer este tipo de ação. Há prejuízos para o território. Há alguns prejuízos para o território. Há prejuízos para o ambiente. Há alguns prejuízos para o ambiente. Mas serão sempre menores do que se naquela zona tivermos incêndios de grande envergadura no verão. Mas há incêndios que acontecem no inverno e há alguns mesmo no verão que não deviam ser apagados. Devia-se controlar a sua progressão e os incêndios não deviam ser apagados porque nos estão a ajudar a diminuir a biomassa do solo. Mas para se fazer isto, alguém tem que vir dizer, e alguém tem que ser da área dos serviços florestais, tem que vir dizer que aquela área que está a arder é para arder. E isto, se acontecer, há uma diminuição substancial da biomassa no solo,
Mas, além disto, tem que se fazer outra coisa, é mudar a estatística que nós temos associada à questão dos incêndios florestais e criar uma nova classificação, que são fogos de gestão. Isto são fogos de gestão. Os fogos de inverno, do outono, da primavera são fogos de gestão. São fogos de gestão de combustíveis. Desde que não ponham em causa povoamentos florestais, nem ponham em causa os bens, casas, aldeias, indústrias das pessoas, há fogos que são benéficos para o território e que não devem ser apagados. Porque se gasta dinheiro uma vez, no outro dia está outra vez a arder e outro dia está outra vez a arder, porque aquilo tem que arder tudo. Porque se quisermos ter queijo na Serra da Estrela, tem que haver fogos na Serra da Estrela. A questão é simplesmente esta. E, portanto, esta também é uma questão cultural, esta é mais difícil, se calhar, de explicar, porque isto depois tem que ser muito bem explicado às pessoas, tem que ser muito bem explicado à população, tem que ser muito bem explicado aos órgãos de comunicação social, porque é que está ali um fogo e não se apaga, porque é que agora mudaram a estatística, estão-nos a querer esconder alguma coisa, e, portanto, isto tem que ser bem explicado para se atingirem os objetivos desejados, e não corremos o risco disto correr pior do que aquilo que era suposto. É óbvio que os corpos de bombeiros podem ser aproveitados nestas atividades do fogo controlado, obviamente, até a Força Especial de Bombeiros, ou através mesmo das equipas de intervenção de equipas de primeira intervenção que existem nos corpos de bombeiros, ou de intervenção permanente que existem nos corpos de bombeiros. Claro que podem colaborar, claro que podem e devem colaborar nestas ações de fogo controlados, até porque serve de treino para os próprios bombeiros. E é por isso que eu digo que esta organização dos corpos de bombeiros tem que ser revista, profundamente. Porque há sempre uma tendência dos corpos de bombeiros, porque esse é a grande atividade deles, de desviarem as pessoas e de desviarem o financiamento para o pré-hospital. E, portanto, seria desejável que houvesse, na organização interna dos corpos de bombeiros, alguns departamentos estanques, entre aspas, o estanque. O Departamento de Combate a Incêndios é o Departamento de Combate a Incêndios, tem as pessoas do combate a incêndios e tem a formação do combate a incêndios e tem o equipamento de combate a incêndios. O Departamento do Pré-Hospital tem as pessoas do Pré-Hospital, tem o equipamento do Pré-Hospital e tem a formação do Pré-Hospital. Isto para quê? Para que as equipas de intervenção permanente, que deviam estar disponibilizadas nos quartéis para fazer face a emergências fogo, não andarem a fazer emergências pré-hospitalares. Que é o que acontece. Em vez de estar a equipa de 5 elementos durante o período das 9 às 7 no Corpo de Bombeiros, o que é que os seus comandantes fazem? Gerindo à boa maneira dos bombeiros os corpos de bombeiros. Dividem a equipa em 3, um fica na central, 2 ficam de dia, 2 ficam à noite, para sair na ambulância de emergência. E, portanto, não foi para isto que as equipas de intervenção permanente foram constituídas. E, portanto, esta reorganização interna dos bombeiros, que também é um assunto importante, mas que provavelmente dará água pelas barbas a toda a gente, também tem que ser muito bem explicada e principalmente tem que ser muito bem entendida, porque se não o for, acaba por correr pior do que aquilo que se esperava. Esta questão da comunicação e imagem, eu acho que é uma questão fulcral em termos da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Sistema de Proteção Civil. Isto também é um discurso que eu tenho há muitos anos. A Autoridade Nacional de Proteção Civil não tem uma política de comunicação, nunca teve. Não tem um gabinete de comunicação, à séria, nunca teve. E um dos grandes objetivos do Serviço de Proteção Civil, do Serviço de Proteção Civil, do Sistema de Proteção Civil, aqui em todo lado do mundo, é estabelecerem uma relação com os cidadãos. Uma relação de confiança com os cidadãos. E essa relação não está feita. Não está. Aliás, eu já assisti muitas vezes a responsáveis da própria autoridade de darem ordens para não se dizer nada porque, se disser muita coisa, depois vem-nos chatear muito.
E, portanto, isto é uma postura que não se usa nos tempos modernos, nos tempos atuais, nos tempos da informação, nos tempos em que é preciso explicar às pessoas, porque as pessoas cada vez têm mais acesso à informação, cada vez têm mais conhecimento, e que questionam porque é que ninguém vem à rádio ou vem à televisão dizer alguma coisa. Se toda a gente sabe o que é que se está a passar. Portanto, não há uma política de comunicação, ninguém quer dar a cara, toda a gente tem medo de dar a cara, e é preciso mudar este estado de coisas, porque uma das grandes funções da Proteção Civil é fazer exatamente esta ligação com os cidadãos e com os órgãos de comunicação social, obviamente. Pedir que sintetize, porque já estamos... Muito bem. Em relação... Temos audições seguintes. Muito bem. Vou aqui, em relação ao Sr. Deputado Isabel Neto, a lei de base tem um problema neste momento. Como se acabaram os governadores civis, neste momento há uma grande confusão entre aquilo que é a responsabilidade política e a responsabilidade técnica. Neste momento há responsáveis técnicos a assumir as responsabilidades políticas. Isto não é aceitável. E por isso é que eu digo que a lei de base tem que ser mexida. E tem que ser mexida, e aproveitando-se a mexida na lei de base, independentemente de tudo aquilo que lá foi um avanço, eu diria, civilizacional em relação à anterior lei de base, é necessário que haja ali alguns retoques pontuais, especialmente na área das questões operacionais. Portanto, com esta saída dos governadores civis e não a alteração da lei de base, colocaram-se aqui problemas, obviamente, de interligação entre os presidentes de Câmara e a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, que na altura eram feitas através da Autoridade Política Distrital e que agora são feitas através dos CODOS, mas que os CODOS não têm muita posição, nem têm muita capacidade para colocar aos presidentes de Câmara algumas questões que eventualmente deveriam ser colocadas, nomeadamente no acionamento dos planos municipais de emergência. O Sr. Deputado Miguel Freitas, o paradigma para pessoas, bens e floresta. Bom, o paradigma julgo que não tem muitas hipóteses de ser diferente, porque a grande questão, primeiro de tudo, é salvar vidas, não é salvar a floresta e deixar as pessoas morrerem, portanto é salvar as vidas, é salvarem os bens imediatos das pessoas e depois salvar a floresta. Agora, podemos é fazer isto em simultâneo. Se tivermos o dispositivo preparado para fazer isto em simultâneo, como já o tivemos num passado recente, que não foi fácil de fazer, mas que tentámos fazer de alguma forma e, em alguns casos, deu bons resultados. Mas isto tem que ter a ajuda do tal fogo tático, porque sem ele não conseguimos fazer grandes operações em incêndios de grande envergadura. Os bombeiros, obviamente, que devem apoiar as ações de prevenção, obviamente, nomeadamente dando algumas informações importantes para quem está a fazer esse tipo desse tipo de ações. Em relação ao novo paradigma do sistema de proteção civil e para finalizar, e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu diria que o sistema de proteção civil é um sistema que tem que ser dinâmico, não pode estagnar. O que se nota neste momento, o que eu noto pessoalmente neste momento, é alguma estagnação no sistema. Ou seja, julgo que as pessoas pensaram que a situação do sistema estava resolvida, não só dos incêndios florestais, do sistema estava resolvido, a legislação tinha saído e agora era gerir o dia-a-dia, mas isso não é assim. O gerir o dia-a-dia não é propriamente o gerir o dia-a-dia. O gerir o dia-a-dia é gerir equilíbrios, é gerir cooperativismos, muitas vezes exacerbados, é gerir sensibilidades muitas vezes complicadas de entidades diversas, é haver um diálogo constante com as várias entidades e é haver uma política de comunicação e haver a atualização do sistema, nomeadamente no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que foi feito, que tem duas vertentes. Tem uma vertente que tem a ver com uma resposta multi-agentes,
mas metade do documento só tem a ver com bombeiros. Essa metade do documento só tem a ver com bombeiros, tem que sair de lá. O documento tem que ser só um documento para os agentes de proteção e socorro, todos, na sua globalidade. Tem que ser um documento que se aplica a todos, e não só a alguns. Neste caso, metade do documento só se aplica aos bombeiros. Portanto, é preciso tirar isso daí. E é preciso restituir aos bombeiros a organização, de organização operacional que tiveram no passado, que era uma organização simples, não trazia custos nenhuns para o Estado, continuaram a trazer, foi acabada em 2007 ou 2008, salvo erro, e que era preciso recuperar. Porque os bombeiros precisam e porque o sistema de proteção civil também precisa. O sistema de proteção civil precisa que os bombeiros tenham uma organização própria. Porque se ninguém, nesta altura do campeonato ninguém se entende se os bombeiros não tiverem uma organização própria, como têm todas as outras entidades. Em termos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o novo paradigma, porquê? Por causa desta questão dos bombeiros. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem uma Direção Nacional de Bombeiros. A Direção Nacional de Bombeiros serve para quê? Primeira pergunta. Tem que estar dentro da autoridade ou pode estar fora da autoridade? Ou será que tem que estar fora da autoridade? Ou não? O planeamento civil de emergência deve ser uma direção nacional própria ou não deve ser uma direção nacional própria? Será que faz sentido que o planeamento civil de emergência não seja uma direção nacional própria e que a auditoria e a fiscalização seja uma direção nacional? Se calhar não faz sentido. O planeamento civil de emergência é muito mais importante do que uma direção nacional de auditoria e fiscalização, que pode ser um mero gabinete, uma mera unidade, como há nas outras organizações. E, portanto, e depois as atribuições que são dadas à Autoridade Nacional de Proteção Civil, será que são as mais corretas? Será que é mais correto que a Autoridade Nacional de Proteção Civil esteja dependente do Ministério da Administração Interna, ou seria mais correto estar pendurado na presença do Conselho de Ministros, como já esteve antigamente? Até por uma questão de intervenção perante os outros ministérios. E, portanto, é este novo paradigma que era necessário pensar e, eventualmente, até avançarmos numa direção mais interessante, se calhar, que é agarrarmos no sistema de segurança interna, vermos como é que ele está constituído e fazer uma Autoridade Nacional de Proteção Civil muito semelhante àquilo que é o sistema de segurança interna, com um gabinete coordenador e com um gabinete de apoio ao Primeiro-Ministro. Se estivesse na presença do Conselho de Ministros era muito mais fácil de fazer. Também é um programa de segurança interna. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa pelo alongamento da conversa. Beneficiámos do facto do Sr. Comandante Vaz Pintos ter atrasado e, portanto, isso permitiu-nos também ter aqui alguma margem de manobra, de permitir alongar um pouco. Sr. Comandante, eu queria agradecer em nome do Grupo de Trabalho e da Assembleia a sua contribuição e, naturalmente, que será muito útil para a elaboração do relatório final dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Então, Sr. Presidente Pinto. Sr. Presidente, o Sr. Comandante falou de um relatório, de um documento que existe, de um grupo de trabalho que trabalhou entre 2009 e 2010 e que tem a ver exatamente com a formação em contrafogo que existe e que deve estar na Proteção Civil. Eu penso que seria importante pedirmos esse documento, de ficar já registado à autoridade, não é? Neste caso concreto, ou ao Ministério, onde ele estiver. Muito bem, nós registaremos isso e será solicitado. Que aqui está presente, fez parte do grupo de trabalho. Então isso é uma vantagem. Deve estar lá nos arquivos. Ora bem. Mas acho que se devia pedir... Nós vamos então encontrar aqui uma forma expedita a ter acesso. Se não houver forma expedita, pediremos formalmente. Muito obrigado, então.